Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Um Shalom Shabbat, que o Eterno continue lhe abençoando nesse santo dia. Bom, esse tema aqui, ele é um tema de extrema importância, porque infelizmente muitas pessoas não compreendem a lei e o Novo Testamento. Acabam interpretando errado, lendo errado, tirando de contexto e dentre outros. Então vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre a lei. E algo importante, essa lei não se prende apenas aos 10 mandamentos chamados Decálogo, tá bom? E também não tem nada a ver com a Talmud, certo? Essa lei é a parte válida da Torá. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Jesus e a lei. Como Jesus explicou a lei, como Jesus falou da lei. Vamos ver, abrindo a Bíblia, o que o nosso Senhor Salvador fala sobre ela. Mateus 5, versículos 17 e 18 dizem assim: Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Algumas versões dizem assim: Não cuideis que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio abolir a lei. Hoje, infelizmente, muitos religiosos formados, doutores, o que seja, têm chamado Jesus de mentiroso. Jesus acabou de falar aqui do lado que ele não veio abolir a lei. Versículo 18, que muito pastor lê errado. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Infelizmente, muitos líderes não lê o versículo todo, só lê o final. Que tudo seja cumprido. Aí ele acrescenta, eu já vi várias pregações falando isso. Jesus na cruz cumpriu tudo. Não, não é isso que está escrito no versículo. Eles estão tirando o versículo de contexto. Porque olha o que diz a Bíblia. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Até onde eu sei e você sabe, a terra e o céu não passaram. Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que anda repetindo por aí ou ouvindo. Existem pessoas que estão chamando Jesus de mentiroso e não estão percebendo isso. Mateus 22, versículo 36 ao 40. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Essa lei é a Torá. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento ou entendimento. Algumas versões, toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. De onde Jesus tirou isso? Deuteronômio 6,4. Infelizmente, hoje as pessoas não entendem de lei, não sabem de Bíblia, prega tudo errado e acha que é ungido. Jesus está falando o quê? O que Jesus está fazendo em Mateus 22? Resumindo a Torá. Eles não conseguem entender isso, eles não enxergam, porque não sabem nem ler. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é todo o amor voltado a Deus. E muitos esquecem disso. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico 19, 18. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque pregam errado. Eu já vi pregadores se diz falando ungido que o Antigo Testamento foi abolido. Aí fica complicado, até tentar conversar com uma pessoa dessa. Agora, olha o resumo. Versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está resumindo, irmão. Jesus está resumindo. Ainda vem gente dizer que Jesus aboliu a lei. Bom, João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo, falo como o Pai me tem dito. Sábado passado eu expliquei sobre esse versículo aqui. O mandamento de Deus representa, a vida eterna. Por que que Adão e Eva foram expulsos do paraíso ou do jardim do Éden? Porque eles desobedeceram à ordem de Deus. O pecado é a desobediência à ordem de Deus. E as pessoas hoje dizem que a ordem de Deus foi abolida. João 15, 10.
Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vou ler de novo, pausadamente, para os irmãos não serem enganados pelos filhos do diabo. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus não está abolindo nada aqui. Ele está falando, guarde. É para guardar o mandamento do Pai. E permaneça no seu amor. Nós só estamos no amor de Deus se nós obedecermos os mandamentos, as ordens de Deus, as regras de Deus. Agora, algo importante. O apóstolo Paulo e a lei. Infelizmente, muitas pessoas tiram de contexto o versículo, lê o versículo isolado e seguem as vozes da cabeça deles. E acabam chamando Paulo de mentiroso. É o que muitos fazem. Por isso que nós devemos seguir apenas a Bíblia. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, pelo menos da história do Evangelho, na igreja primitiva, vamos colocar assim, o que ele, guiado pelo Espírito Santo, nos ensina sobre a lei. Vamos lá. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Só nesse versículo eu podia parar aqui, tem todo mundo que prega contra a lei é mentiroso e a Bíblia está correta. Mas eu faço questão de mostrar aos irmãos todo um contexto para os irmãos entenderem. Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu vou ler de novo, para os irmãos não ficarem ouvindo besteira que tem por aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E agora, pastores? Chama Paulo de mentiroso agora? Diz que foi abolido toda a lei? Dizem, continue pregando errado. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O que é que Paulo está dizendo? A lei de Deus, a Torá de Deus é algo espiritual, mas ele é um pecador. Romanos 7,16. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que significa isso? Quando nós seguimos a lei de Deus, nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Se o pecado fosse ruim para o nosso corpo, nós não pecaríamos. O pecado ele é bom para a carne, não fala para o espiritual. Para a carne o pecado é bom, mas o salário do pecado é a morte. Se eu viver em pecado, eu vou morrer. Então esse que é o ponto. Por isso que Paulo está dizendo, o que eu não quero fazer. O que Paulo está dizendo? Lutar contra o pecado é difícil. Lutar contra o pecado é algo muito complicado. Porque o pecado é bom, é isso que ele está dizendo. Se eu não estou fazendo o que é bom para mim, na carne, logo a lei está correta, logo a lei é boa. É isso que Paulo está dizendo. Romanos 7,22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo guardava a lei que ainda está válida. Vou explicar no final do vídeo qual foi a lei. Novamente vou trazer aos irmãos qual é a lei que não está mais válida. Uma parte dela não está mais válida. Romanos 7,25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, quando você tiver dúvida sobre que lei Paulo está falando, está aqui. Tem a lei que está na mente dele, a lei de Deus, as regras de Deus, e a da carne, do corpo, a lei do pecado. O que é a lei do pecado? O adultério, a mentira, o engano. O que é a lei de Deus? Não matarás, não adulterarás. E dentre outras também. Então nós temos que ter isso em mente. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo sistema, por pastores cegos, que pregam apenas o que a placa da igreja deles defende. E pior, eu conheço pastores que sabem da lei e falam para mim, Leone, eu não posso pregar, não posso falar porque eu vou perder meu salário. A preocupação dele é o evangelho? Eu falei isso para ele uma vez. Romanos 8, versículo de 4 a 8. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei nos faz andar sobre o Espírito. Eu não estou falando sobre salvação. A lei não salva, ela não pode salvar e nunca pôde salvar.
Se a lei salvasse, Jesus não precisava vir. Tá? Aqui está falando sobre quando você tem o Espírito Santo, você obedece à lei. É isso que Paulo está dizendo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então existem dois tipos de crentes, ou dois tipos de cristãos: o que está na carne e o que está no Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora ele explica: quem segue o pecado, mesmo em Cristo, morre. Por quê? Porque ele não permite, olha só, ele não permite que Deus faça a obra na vida dele. Aquele que não der fruto é cortado, como vimos no sábado passado. Portanto, a inclinação da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Eu vou ler de novo Romanos 8:7, para os irmãos não serem enganados. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem é que está inclinado pela carne? Aquele que não está sujeito à lei. Quando o seu líder fala a lei foi abolida, a Bíblia está chamando ele de carnal. É isso que está dizendo. É isso. Ele é carnal. Infelizmente, ele é inimigo de Deus. Nem em verdade pode ser. Ele não está sujeito a de Deus, não tem nem como ele ser. Por isso que ele prega que a lei foi abolida. Ou melhor, toda a lei foi abolida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Coríntios 7:19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Novo Testamento. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olha a importância da lei. Aí o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo sem regra, sem ordem, sem mandamento, vivendo uma libertinagem que Paulo condena. Se a pessoa diz que a lei é abolida, que toda a lei é abolida, ele vive uma libertinagem. Ah, o importante é Jesus. Sim, e aí? Desculpa, foi algo natural. Como é que uma pessoa vai servir a Deus em Cristo sem as regras? Entende como não faz sentido? É uma libertinagem. Isso, infelizmente, é um conceito diabólico que está dentro da maioria das nações religiosas. E algumas que ainda pregam sobre a guarda da lei, e em alguns pontos pregam heresia, ou totalmente errado em alguns pontos. Ou só se preocupam com duas regras. Esquece das outras várias. É complicado. Hebreus 8:10. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e lhes serei por Deus, e eles serão por meu povo. Então, o povo de Deus guarda a lei. Aí a pessoa fala assim, mas irmão, como já me falaram. Aí está dizendo casa de Israel. Exato, somos Israel espiritual. As bênçãos de Abraão chegou em nós pelo sacrifício de Cristo. Então nós somos Israel. Não somos em si o povo, né? Eu não sou nascido de mãe judia. Eu amo os judeus. Shalom aos amados irmãos, né? Deus abençoe. Estou orando por vocês. Mas é justamente esse ponto. Tudo que Deus colocou, a parte válida, que é para o povo de Israel, também é para a gente. Porque senão Deus seria um Deus de confusão. Um povo adora de um jeito, outro povo adora de outro. Irmão, não existe isso não. Eu sinto muito. Isso é voz da cabeça dos outros. Hebreus 10:15-17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E ainda acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aquele que não guarda a lei, ele está em pecado e comete iniquidade. Por isso que Jesus fala em Mateus 7:21, não vos conheço, aparta-te de mim o que pratica iniquidade. É um ser sem regra, é um ser sem lei. Que acha que pode servir a Deus de qualquer jeito através de Jesus. É isso. Agora, nosso próximo item, o apóstolo João e a lei. O que o apóstolo do amor tem a nos ensinar?
1 João capítulo 2, versículos 3 e 4 dizem assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu vou voltar a repetir para os irmãos não serem enganados por Satanás mais. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quando o pastor diz que o mandamento foi abolido, todo o mandamento foi abolido, a Bíblia chama ele de mentiroso. E nele não está a verdade. Tem irmão seguindo a mentira, achando que é a verdade. 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Olha novamente a ligação entre o Espírito Santo e o mandamento. Como diz, perceba que Romanos 8 está diretamente ligado com 1 João 3,24. Não tem por onde fugir, irmão. É Bíblia, Bíblia. É Bíblia, Bíblia, só a Escritura. 1 João 5, versículos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E agora? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando a gente ama a Deus de verdade, não é difícil obedecer. É difícil para o carnal, que para ele a lei é abolida. Esse é o problema. Não são espirituais. Agora vamos abrir Apocalipse. Apocalipse 12, 12 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Essa mulher é a igreja. A igreja verdadeira. O povo verdadeiro. A igreja não é uma placa de igreja. Não é uma placa, não. Somos nós. E foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses mandamentos não é só o decálogo, não. São todos os mandamentos válidos. Tá? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você perceba que, segundo a Bíblia, o mandamento é importante. Não é para salvar, tá? O mandamento reflete a imagem de quem você segue, como explicamos no sábado passado. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que é isso? As vestimentas, as ações. Né? Vestimenta de justiça. O que é vestimenta de justiça? As ações de justiça. O que são as ações de justiça? Os mandamentos. É isso. Para que serve a lei? Isso é importante. Lembrando que aqui é no Novo Testamento. Tá? Vamos ver. Romanos 7, versículos de 7 a 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, ou de maneira nenhuma. Vou repetir. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Cuidado com como você está lendo a Bíblia. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ah, o que que diz? Quem é que fala? O que é ou não é pecado? A lei. E para isso que ela serve. Aí, se não tem lei, é libertinagem. Eu posso pecar, posso mentir, posso dar falso testemunho. Não tem lei, não tem regra. Né? É isso que muitos, quando falam que toda a lei foi abolida, eles infelizmente estão pregando isso. Né? Porque eu não conheceria a cobiça, que é a concupiscência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Se alguma vez alguém me perguntou, o que é estar em pecado? Desobedecer a lei. Ah, mas a lei foi abolida. Eu falei, irmão, tá difícil conversar. Foi muito difícil essa conversa. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a cobiça, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tornando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É por isso que a lei não salva. Por isso que Jesus teve que vir. Em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia diz que a lei salva.
Quem prega isso não estuda, não sabe de Bíblia e nem conhece a Deus. A salvação sempre foi pela graça, até no Antigo Testamento. E as pessoas não entendem isso. É isso que Paulo está dizendo. A lei não vai me salvar, porque a lei me aponta que é pecado. E vamos aprender daqui a pouco o perigo. Vamos supor que Jesus não tivesse vindo ainda fazer o sacrifício. Estávamos mortos. Porque a lei, além de nos matar, porque a lei é para condenar. Jesus ele veio para tirar a condenação, mas a lei também tem uma maldição. Tá? Então precisamos tomar esse cuidado. A lei salva? Não. A lei me aponta o que é certo, o que é errado e ela me condena. E ainda gera uma maldição. Tiago 2, versículos 10 e 11. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que ele está dizendo? Se tem, sei lá, 1000 regras, eu descumpri uma, a lei já me acusa. É isso que o Tiago está dizendo. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, a Bíblia no Testamento mostrando a importância da lei e, infelizmente, pessoas carnais que chamam Deus de mentiroso, os apóstolos de mentirosos, dizendo que toda a lei foi abolida, que não tem mais que guardar. Tá aí, ó. A Bíblia chamando eles de mentiroso. O que era impossível à lei? Vamos ler? Romanos 8:3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe que a Bíblia sempre coloca carne e espírito. O que é andar em carne? Aceitar Jesus e continuar no pecado. O que é espírito? Aceitar Jesus e se afastar do pecado. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado não é a lei de Deus. A lei do pecado é tudo que a lei diz que é pecado. Vou dar um exemplo aqui. Lei de Deus, não matarás. A lei do pecado é quando você mata. A lei de Deus diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E quando você cria mau testemunho, você inventa uma história do próximo para prejudicar, você já está na lei do pecado. A Bíblia diz que não devemos reter o salário do jornaleiro. Se a pessoa retém o salário do jornaleiro, ela está na lei do pecado. Essa é a diferença. 3. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos entender que o versículo 3 ele é meio enrolado nessa linguagem aqui. O que era impossível na lei? Salvar o ser humano. Justificar o ser humano. Mas temos que tomar cuidado. Muitas vezes na Bíblia aparece a palavra justificar, principalmente em Tiago 2, como vimos sábado passado. Quando nesse ponto fala justificar, ele está dizendo o quê? Salvar e ainda fazer com que ele não seja punido pela lei. Isso é justificar. Você tem um advogado. Tá? Então a lei não tinha como fazer isso. Por isso que quem fala que no Antigo Testamento a pessoa é salva pela lei, não entende nada de Bíblia, é carnal. Mas o que está dizendo? Que com a lei não podia fazer isso. Deus enviou seu filho à carne do pecado. O que é isso? Com o mesmo corpo que eu e você temos. A teologia do diabo tem uma briga entre eles em algumas denominações religiosas. Como foi que Jesus veio a essa terra? Antes do pecado ou depois do pecado? É porque não lê Bíblia, por isso que tem. Se o professor lesse Bíblia, não tinha essas perdas de tempo. Existe isso, existe. Infelizmente, a teologia do diabo faz isso. Cria a pergunta que a Bíblia já tem resposta há muito tempo e eles não sabem se resolver porque não lê Bíblia. Eles tiram as voltas da cabeça deles. Então, o que acontece aqui? Jesus veio a essa terra com a carne depois do pecado. Tá? E ele diz assim, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que ele está dizendo? Que Jesus não pecou. Ele vem a essa terra com corpo humano, com corpo depois da queda do homem, e ele não pecou e mesmo assim destruiu o pecado. É isso que ele está dizendo. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Exatamente. Aqui não está dizendo que a lei foi abolida. Aqui está dizendo que a lei não pode salvar.
A lei não pode defender você para a salvação. Então é o fim dela. A lei acaba aqui. Daqui para frente é Cristo, porque só Cristo pode salvar e só Cristo pode ser seu advogado. É isso que está escrito em Romanos 10,4. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Correto? Somente a fé em Jesus Cristo pode nos salvar. Essa justificação ele significa ponto de salvação. E também nós temos um advogado. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Correto. Se eu guardo a lei, eu não sou melhor do que os outros. Ah, mas eu não adultero. Perfeito. Como dizia meu pai, não faz mais que a sua obrigação. Quando nós cristãos guardamos a lei válida, não fazemos mais que nossa obrigação. Nossa obrigação por crer em Jesus Cristo. Por isso que isso não vai me ajudar a salvar. Quando você guarda a lei válida, ela não te salva, você não é justificado por ela, mas ela mostra a quem você serve, ela mostra o bom testemunho, ela mostra o seu lado espiritual, tá? Ou seja, você é espiritual e não carnal. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Correto. Correto. Agora, qual é a maldição da lei? Vamos aprender. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Sim, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí a pessoa que não entende Bíblia lê isso aqui, que uma vez me falaram, a pessoa tentou argumentar e foi terrível. Ah, a Bíblia chama a lei de maldita. A Bíblia não chama a lei de maldita. Você tem que aprender a ler. A Bíblia diz que a lei tem uma maldição e não que ela é maldita. As pessoas não estão lendo a Bíblia. Elas estão seguindo as vozes da cabeça dos homens carnais. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pedrado do madeiro. Cristo, olha o que está dizendo novamente em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia não está chamando a lei de maldita. A Bíblia está dizendo que a lei tem uma maldição. Que maldição é essa? Bom, o Deuteronômio 28, ele vai até o versículo 66. Eu não vou ler todo ele, porque a ideia do vídeo não é pregar sobre as maldições. Mas eu vou ler até o versículo 39 e 40 para você entender um pouco da maldição. Ou seja, você não cumprir a lei e isso acontecer na sua vida automático. Imagine se Jesus hoje não tivesse tirado essa maldição aqui, né? Como os cristãos estariam hoje em dia? Vamos lá, versículo 15 a 18 de Deuteronômio 28. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Tá aqui, irmão, é só ler, é só abrir a Bíblia. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Isso aqui é pesado. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Deuteronômio 28, 19 a 21. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Imagine só esse povo que diz que a lei é abolida se isso aqui não tivesse sido tirado. Imagine. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que consuma a terra que passa a possuir. Peste na plantação, né? Deuteronômio 28, 22 a 24. O Senhor te ferirá com tísica. Eu pesquisei uma tuberculose. E com a febre, com a inflamação, e com calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Você não vai conseguir plantar nada, né? Na época, o povo judeu sempre foi muito trabalhador em relação a plantio, a criar animais. O Senhor dará por chuva sobre a terra, pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Deuteronômio 28, 25 a 27. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Por isso que no Antigo Testamento, quando o povo se afastava de Deus, eles eram cativos. Então nós temos que entender a Bíblia para entender o espiritual.
E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves do céu, e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarnas, e com conceira de que não possas curar-te. Deuteronômio 28 a 30. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia, como cega apalpa a escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. 10 porzateais com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás seu fruto. Essa aqui é a maldição da lei que muita gente não sabe. Lembrando que eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler até o 66. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As suas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia. Porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e do teu rebanho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Deuteronômio 28, 34 a 36. E enlouquecerás com o que vistes teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais. Ali servirás a outros deuses a pau e a pedra. Deuteronômio 28, 37 a 39. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinho e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. 28, Deuteronômio 40 a 42. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá largata. Bom, aí você pode ler em casa até o versículo 66. Então essa aqui é a maldição da lei, que Cristo tirou. Imagina se Cristo não tivesse tirado, quanto a gente estaria hoje penando. Essa situação muito séria. Qual parte da lei foi abolida na cruz? Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Sim, tem uma parte da lei que foi abolida. Vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre a parte da lei que foi abolida na cruz. Efésios 2, 15 e 16 dizem assim: Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Percebe que a única vez, uma das raras vezes, que Paulo coloca a lei dos mandamentos junto com a palavra ordenança, ela acontece em Efésios 2. Paulo não está falando de qualquer lei. Paulo está falando de uma lei que consiste em ordenanças. Aí as pessoas não lêem Bíblia, não sabem o que está dizendo, aí fica pregando heresia por aí. Vamos ver no próximo slide o que Paulo está tentando falar. Em Hebreus 9, versículos 1 e 2, olha o que Paulo, como dizem que Hebreus foi Paulo que escreveu, vamos ver o que ele nos ensina. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e o santuário terrestre. Então, quando Paulo fala em Efésios 2, que lemos no slide anterior, Paulo está falando da lei que consistia de mandamento em ordenanças. De que ordenança? Do culto divino. Eram ordenanças do culto. Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Então, todo aquele rito de levar um animal, sacrificar o animal, espergir o sangue, fazer um bolo de um efa de trigo, toda essa parte, tudo que envolve cultos nazireus, né? E dentre outros, todas as regras que envolviam culto foram abolidas. É isso que temos que entender. Hebreus 9, 9 e 10, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações na carne, impostas até o tempo da correção. Quando você pega Hebreus capítulo 8, capítulo 9 e o 10, Paulo fala exatamente sobre isso, a lei cerimonial. Tudo que envolvia culto
foi abolida. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter compreendido a importância da lei dentro do Novo Testamento, para que não sejamos mais enganados. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ótimo santo a todos.